Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre algumas práticas que a gente pode desenvolver nos ambientes educacionais para fortalecer uma cultura de paz, prevenir conflitos e até mesmo mediar e resolver conflitos, né, que já estão estabelecidos. Então são práticas de comunicação não violenta e eu vou estar trazendo aqui 10 práticas que a gente pode desenvolver. Então, eu dividi essas 10 práticas em 3 sessões, uma relacionada a jogos, outra relacionada à educação socioemocional e, por fim, uma relacionada à justiça restaurativa. A parte de jogos, nós temos aí um trabalho que a gente está desenvolvendo de role-playing games, né, que a sigla disso é RPG, né? E ele é uma espécie de brincadeira que a gente pode fazer de simular diálogos. Então, no nosso site, por exemplo, nós já começamos a desenvolver algumas atividades e você pode incorporar um personagem, aqui tem esse personagem, o Bob e o Spike, e eles vão iniciar um diálogo. Então, basicamente, eles vão começar a conversar aqui, eu vou apertar próximo aqui, e eu vou poder escolher a fala de um desses personagens depois que um deles fizer um comentário. Então eu posso escolher o que eu gostaria que o Spike respondesse ao Bob. Aí eu boto aqui algumas respostas. Dependendo do que a pessoa responder, o Bob vai ter uma reação. E aí, a partir dessa reação, o diálogo vai se desenvolver de uma forma. Eu posso voltar atrás, mudar a minha fala e eu posso exercitar e experimentar diversas formas de interagir. E por meio desse exercício a gente pode começar a perceber como algumas mudanças, né, no nosso vocabulário, no nosso diálogo, podem beneficiar a relação. Então eu vou indicar isso daqui e vou sugerir que vocês desenvolvam esse trabalho aqui, né? Um outro trabalho que nós temos também é um jogo de cartas que também a gente tem no nosso site. Jogo Círculo da Paz, a gente está chamando por enquanto, que é um jogo para trabalhar com rodas. Eu vou falar um pouco mais sobre rodas ainda, mas é um jogo onde a gente pode sortear algumas cartas aleatórias aqui. Por exemplo, gerador de pergunta de contribuição. Uma coisa que você faria se pudesse mudar o mundo, né? Ou então, pergunta geradora de sensibilidade. Algo que você tem vergonha, por que acha que tem vergonha? Então, é uma série de perguntas, né, colocadas nessas cartas, onde vocês podem trabalhar aspectos da comunicação não violenta. Para vocês terem uma noção mais profunda sobre isso, eu já vou comentar um pouco sobre um outro trabalho nosso, que é o CNV em rodas. Está aqui destacado para que a gente possa compreender melhor. Um outro jogo que nós também temos no nosso site atualmente é o jogo Circuito do Coração. Esse é um jogo de tabuleiro. Se vocês forem aqui no nosso site CNV em Redes e botarem a opção Jogos, vocês vão ver que esse jogo aqui está para baixar. Ele é um jogo parecido com o Imagem e Ação, mas vocês têm um objetivo diferente. Ele é um jogo feito para exercitar a colaboração. Ele é um jogo que pode trabalhar com mímicas ou com desenhos. Tem também perguntas para estimular as pessoas a se conectar com sentimentos, necessidades, julgamentos também. E o objetivo desse jogo é a gente chegar nesse centro aqui, que é, né, aquela região, aquele estado de compreensão e de valorização dos seres humanos, né? Então, vou convidar vocês a assistir, por exemplo, aqui o vídeo explicando mais um pouco sobre o jogo. E é um jogo que vocês também podem baixar, podem imprimir, levar para o ambiente educacional de vocês e trabalhar a CNV dessa forma mais lúdica e integrativa. Nós ainda temos alguns jogos aí que estamos criando, mas por enquanto esses são os 3 jogos que a gente está disponibilizando. Para conhecer, entra aqui no CNV, aprenda mais em jogos. E qualquer dúvida, mandem uma mensagem para a gente, né?
que a gente pode dar mais algumas orientações caso vocês não achem algum material. E falando em material, eu vou seguir para o próximo tópico aqui, que é o de educação socioemocional, né? Essa expressão aqui de socioemocional tem a ver com uma parte de inteligência emocional e uma parte também dessa vivência de valores humanos nas relações, né? Então, essa forma de desenvolver o trabalho com comunicação não violenta pode ser, por exemplo, pelo exercício, né? Pela tomada de consciência de alguns sentimentos e necessidades. Então, para isso, a gente vai indicar aí um e-book que nós temos no nosso site, que é uma coleção de sentimentos e necessidades. Ele é um livro ilustrado que traz vários sentimentos, reflexões para a gente pensar sobre sentimentos, né? Sentimentos relacionados, e a gente procura exercitar aqui esse vocabulário e também perceber aí essas várias estados aí afetivos que a gente tem, né? Então, é um livro que eu indico para vocês trabalharem o vocabulário tanto de sentimentos como de necessidades. Ele começa com sentimentos, mas aqui abaixo a gente tem necessidades. Necessidade de alimentação, necessidade de propósito, necessidade de aprendizado. Então a gente vai ver que é um livro legal aí para a gente começar a trabalhar, desenvolver um vocabulário de sentimentos e necessidades. E se vocês querem trabalhar mais o tema do respeito, eu indico fortemente o livro Por Trás dos Rótulos. Já falei sobre ele, né? É um livro aí que tem 600 rótulos para a gente trabalhar, dividido em 60 categorias. Trabalha muito a empatia, trabalha os outros aspectos da CNV, observação, sentimento, faz umas reflexões sobre o contexto sistêmico das pessoas. Então, é um livro que vale a pena, na minha opinião, a gente ler e desenvolver um trabalho com ele sobre respeito. E ele pode ser trabalhado em rodas. Eu já vou falar sobre como é que a gente pode trabalhar com ele em rodas. Inclusive, ele é um dos livros que a gente usa numa das práticas do nosso trabalho de CNV em rodas. Antes de aprofundar mais sobre o trabalho das rodas aqui, eu quero falar um pouco sobre a justiça restaurativa. Eu não vou me estender muito sobre definições e explicação sobre o que é justiça restaurativa nesse vídeo, mas a ideia é que a gente já falou um pouco sobre necessidades que estão por trás da justiça, né? Quando a gente tem alguma coisa ferida, tem uma necessidade ferida e gostaria de restaurar ela. E a gente viu que a vingança ela é uma alternativa, uma caricatura, né, de educação, mas que não é bem educação. E existem já algumas metodologias que tentam promover a justiça que estão alinhadas à comunicação não violenta e que, consequentemente, promovem uma educação. Uma delas é um trabalho de mediação, e a mediação usando a CNV, ela pode ser feita quando a gente começa a exercitar essa capacidade de escutar a necessidade que as pessoas têm num conflito e ajudar elas a ouvirem as necessidades umas das outras. Neste material, que eu vou deixar aqui um material complementar, tem uma seção do curso que eu traduzi do inglês para o português, onde o Marshall Rosenberg ele traz alguns exemplos de trabalho de mediação que ele faz por meio dessa conexão entre as pessoas a partir das necessidades. Então, acontece o conflito, em geral as pessoas ficam, né, com os rótulos, com os julgamentos umas das outras, e aí ele ajuda as pessoas a fazer um trabalho de empatia, ajuda a pessoa a ouvir, uma pessoa ouvir do outro as suas necessidades, né? E quando as pessoas realmente conseguem elaborar as necessidades do outro e transcendem, né, a visão dos rótulos, dos julgamentos, esse trabalho de mediação ele acontece de uma forma muito mais eficiente, muito mais sustentável, e o clima de cooperação já começa a se instaurar, né? Então, a mesma forma como a gente pode trabalhar a nossa autoempatia, esse trabalho de CNV ele também fortalece a empatia com o outro e, consequentemente, a empatia numa mediação, né? Os círculos restaurativos, enquanto que a mediação social ela é uma atividade que pode estar alinhada à CNV, mas não necessariamente, se ela estiver usando os elementos da CNV, é provável que ela vai potencializar a capacidade de mediação, né? Por outro lado, a justiça restaurativa ela já é algo que nasceu com a base filosófica da comunicação não violenta. Então, não só da comunicação não violenta, mas
teve como grande inspiração aí a comunicação não violenta, né? A justiça restaurativa, ela tem algumas práticas, a mediação também é uma delas, e os círculos restaurativos e os círculos de construção de paz são os mais conhecidos, talvez, e tem essa proposta da gente trabalhar com grupos, né? Então a gente faz uma roda e a gente trabalha com perguntas norteadoras e em vez da gente conceituar o que é necessidades, a gente faz aquela pergunta: o que você gostaria que tivesse nesse grupo aqui para que você se sentisse confiante e sentisse motivado a participar desse grupo, né? Então a gente faz uma pergunta dessas e passa a palavra para cada pessoa ter a oportunidade de falar um pouco. E à medida que as pessoas vão falando, a gente começa a exercitar esse olhar de pertencimento. Então, existem muitas abordagens terapêuticas relacionadas aos círculos, tanto terapêuticas no sentido de restaurar conflitos, né, como também de promover a paz. Eu vou deixar aí no material complementar a indicação de 2 livros sobre círculos. Um livro que é focado no processo circular como um todo, e outro que é focado na construção justamente de um ambiente educacional mais seguro por meio dessa metodologia de círculo. O nome é Círculos em Movimento, e eu vou deixar esses 2 livros para vocês, e eu vou colocar os links dele na descrição aqui desse vídeo. Por fim, deixei para falar por último do CNV em Rodas. CNV em Rodas é um projeto aí de formação de facilitadores de rodas de CNV que nós do CNV em Rede criamos. Eu criei em parceria com a Helena, que é minha companheira aí de projeto e de vida, e a gente está trazendo uma conexão entre comunicação não violenta, justiça restaurativa, terapias comunitárias integrativas, né? No sentido de que a gente procura promover um espaço onde a gente trabalha os elementos basais da comunicação não violenta, só que sem que a gente parta de uma exposição, de um ensino, de uma explicação, né? Aqui, nesse material aqui que eu tô oferecendo para vocês, ele é todo baseado em exposição. O trabalho do CNV em Rodas é para a gente desenvolver a comunicação não violenta a partir da partilha de experiências, a partir da partilha de reflexões. A gente não traz respostas prontas, a gente traz convites à reflexão e, eventualmente, a gente traz alguns textos para a gente ler e para refletir a respeito dele, né? Um poema, que nem esses poemas que eu trouxe para vocês, são poemas que a gente trabalha também. Eu fiz esses poemas para a gente trabalhar nessas rodas, né? Então, a proposta aí do CNV em Rodas é para quem quer desenvolver essa metodologia de trabalhar com rodas de CNV. Nós temos aí no nosso site cnv.rede.social/CNV em Rodas. Se vocês quiserem conhecer esse trabalho, ele é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Vamos estar abrindo turmas assim com uma periodicidade trimestral, e aí vocês podem conhecer aí esse trabalho e aprender um pouco sobre como é que a gente reúne as bases dos processos circulares, as bases da comunicação não violenta e promove dinâmicas aí de humanização que trabalham com grupos, né? Então, no próprio curso e na própria página aqui, vocês podem também aprofundar mais sobre os detalhes do CNV em Rodas, mas, em linhas gerais, eu já falo, né, que CNV não é a gente decorar regrinhas, e que, especialmente quando a gente quer explicar CNV para as pessoas, o caminho de tentar fazer com que as pessoas assimilem regrinhas, para mim, não é um caminho mais sustentável. Então, essas rodas, ela trabalha muito a parte da conscientização, de preparar o terreno, né, das pessoas experimentarem a conexão humana e isso ser um tipo de catalisador para que a pessoa se interesse e busque, né, mais recursos internos para lidar com os conflitos. E praticamente todas as questões das mais simples às mais complexas que a gente está trabalhando nesse curso aqui, elas de alguma forma são trabalhadas também no CNV em Rodas, porém com essa consciência de que cada pessoa tem seu ritmo, né? E consequentemente algumas pessoas vão, na mesma dinâmica, aprender
uma coisa e a outra vai aprender outra, e isso são formas complementares da gente estar se desenvolvendo na CNV. Da mesma forma, eu não espero que nessa minha apresentação aqui todos saiam sabendo a mesma coisa, né? Porque cada pessoa tem o seu próprio universo, tem a sua própria bagagem já de conhecimentos. Algumas das coisas que eu vou falar vai dialogar com a realidade de vocês, algumas não, então é natural que a gente saia com alguns conhecimentos e outras pessoas saiam com outros, mas o processo de partilha das rodas é uma das coisas mais importantes. Então a gente consegue realmente criar um espaço horizontal onde todos têm o mesmo direito de fala e onde todos contribuem para essa aprendizagem de CNV. E para explicar por que isso funciona, né, eu gosto de fazer uma analogia, que é brincar com uma frase do Sócrates, né? Sócrates tinha uma frase célebre que é: só sei que nada sei. E eu digo que essa frase ela é maravilhosa, especialmente quando a gente olha para o universo e a gente olha para a ciência e a gente pode pegar qualquer objeto e começar a estudar e ver o quanto que tem ainda para a gente saber, né? Quanto mais a gente começa a aprofundar nas físicas, nos átomos, na química, ou mesmo na história humana e em tantas questões assim que tendem a um infinito de complexidade, né? Quanto mais a gente sabe sobre um assunto, mais a gente percebe que há outras coisas para saber e, consequentemente, mais ignorante a gente se reconhece, né? Na CNV, eu digo que não é como se fosse o oposto do Sócrates, no sentido de que, em vez de dizer só sei que nada sei, eu digo só sei que já sabia. Por quê? Porque quando eu começo a desenvolver o trabalho da CNV, eu começo a perceber que as informações já estavam em mim. Eu já tinha esses sinais internos que me apontavam o caminho da CNV. Então, a fala do colega que ressoa em mim é um pouco desse trabalho do só sei que já sabia. Quando a CNV realmente está comunicando com as pessoas e está fazendo sentido, é porque essa fala veio com essa verdade no sentido de ser íntegro, ser do coração, né? De contemplar o ser humano na sua inteireza. Então, a CNV tem essa característica de nos despertar para um reconhecimento de que nós estávamos o tempo todo sob essa influência que são nossas necessidades, que são nossos sentimentos, que são nossa liberdade de escolha, que é essa nossa potencialidade e, ao mesmo tempo, essa nossa falibilidade, né? Essa nossa vulnerabilidade. E essas informações estão todas na gente. Então, como o trabalho é de autoconhecimento, a informação estava aqui. E a gente começa a perceber que ela estava aqui. Então, só sei que já sabia. Né? E quando alguém descobre que já sabia e deixa isso florescer em si, essa fala que vem do coração também ressoa em mim. E às vezes eu percebo que eu também penso assim, né? Eu também sabia. Eu já sabia. Então essa é a brincadeira, né? É claro que, fazendo aqui uma ressalva e também reconhecendo o aspecto da frase do Sócrates de só sei que nada sei, a gente pode fazer essa migração de só sei que nada sei para as formas, para a diversidade de formas que existem para a gente atender nossa necessidade de respeito, nossa necessidade de amor, nossa necessidade de compreensão, de colaboração. Existe uma infinidade de formas, para cada pessoa vai ser diferente. Pensando na equidade, eu preciso lembrar que eu ainda não sei, né? Só sei que nada sei. Quanto mais eu saber que eu não sei, como respeito, como incluo, como contribui de uma forma eficiente para cada pessoa, mais aberto eu vou estar também para olhar e aprender com o outro. Então, por um lado, existe uma mensagem interna, existe experiências minhas que me ajudam a compreender a mim mesmo e que quando eu escuto a experiência do outro, quando eu olho para o outro, isso fortalece o meu autoconhecimento, né? É paradoxal. Eu falei para vocês que a gente pode desenvolver a CNV primeiro praticando a autovalorização, primeiro praticando a CNV sozinho, né? Mas eu falei também que existem pessoas que vão desenvolver um trabalho de voluntariado, por exemplo, vão fazer uma escuta ativa, um acolhimento no CVV ou em outros projetos, que a gente tem também nossos parceiros do Sentinela, grupo de apoio emocional que trabalha com a abordagem da CNV para oferecer apoio da mesma forma, né, que o CVV tenta trabalhar, os Sentinelas também trabalham, são nossos parceiros aí
de trabalho, de amigos de projeto, né? Então, um trabalho de voluntariado num desses grupos pode servir para a gente ampliar nossa capacidade de autocuidado, porque reflete um olhar de compaixão para o outro, né? Então a gente pode aumentar nossa autocompaixão. A gente aprende nos dois lados, né? A gente aprende pela nossa iniciativa, mas a gente também aprende por empatia. Então, essa é a mágica do só sei que já sabia, né? O outro serve como um espelho para mim, né? Ao mesmo tempo, eu reconheço que aquele espelho não é eu, né? Eu desenvolvo meu senso de alteridade, eu sei que aquele espelho não é eu sei que ele tem a essência que reflete a minha essência, mas que a experiência de vida, que o local onde ele está, que a condição social, a condição física, enfim, toda a história de vida daquele ser, ela difere da minha e por isso eu tenho muito a aprender com ele, né? Então, é esse paradoxo. Só sei que nada sei em termos de estratégias, mas só sei que já sabia em termos de necessidade. Só sei que nada sei em termos de experiências do outro, mas só sei que já sabia em termos de reconhecer que eu também tenho meus sentimentos e eu também sou afetado pelas coisas. Só sei que nada sei em termos de equidade, de qual é a forma mais eficiente de colaborar com cada pessoa, mas só sei que já sabia de que eu também tenho as mesmas necessidades de ter esses direitos respeitados pelos outros. Então, é mais ou menos essa brincadeira que a gente pode fazer com Sócrates, né? Bom, seguindo aqui na nossa reflexão e saindo um pouco das 10 formas aí de trabalhar a CNV, eu vou estar falando aqui sobre alguns materiais de apoio que eu vou deixar para vocês e quero indicar, inclusive como uma forma de fortalecer essas práticas aqui de CNV, ok? Uma dessas coisas é o link de um evento chamado Saúde Mental para Agir, que nós realizamos aqui, o CNV em Rede, em parceria com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é a ANPG. Nós fizemos um evento em parceria com eles para promover a saúde mental para a comunidade acadêmica. Ele foi um evento, na minha opinião, que trouxe muito aprendizado. Eu vou aqui entrar no link para vocês dar uma olhada. Nesse link vocês vão encontrar palestras de pessoas que são nossos amigos e referências sobre educação humanizada. Então, nós temos aqui uma palestra com o José Pacheco, temos uma palestra minha sobre educação alinhada a valores humanos, temos uma palestra da Deise Oliveira, uma parceira nossa do CNV em Rede, que trabalhou saúde mental e inclusão, né? Temos uma outra palestra sobre justiça restaurativa, combate às violências diretas, estruturais e culturais. Temos uma palestra sobre mediação de conflito, né, por meio de transformação cultural a partir dos conflitos, que aborda a temática da mediação. Então, se vocês quiserem ver aí como é que a mediação é feita, tem alguns casos aí, alguns cases, né, que a nossa colega Flávia traz. E temos também um material muito importante sobre saúde mental em relação à medicalização, que é o trabalho da Lucy Duró, e ela fala sobre como, de certa forma, a nossa sociedade culpabiliza os jovens pelo seu sofrimento mental. Ela está abordando aqui um aspecto do estudante que é culpabilizado, mas a gente sabe que o professor também está inserido nesse sistema que é insustentável, né? Nesse modelo, às vezes, educacional, que não promove nem o cuidado com o próprio professor, né? Então, se vocês derem uma olhada nessas palestras aqui, vocês podem ter muitos insights, e essa da Lucia aqui é muito interessante para ver o quanto que a nossa sociedade está adoecendo, né? Nessa questão das dores emocionais, do sofrimento mental como um todo. E, bom, sou suspeito para falar, mas eu acho que vale a pena vocês aprofundarem aqui nesses conhecimentos. Vou deixar aí como material complementar para vocês. Uma outra coisa que eu vou deixar como material complementar e indico fortemente é o treinamento de CNV de 9 horas, traduzido para o português, que eu fiz essa tradução. Foi o início aí do projeto do CNV em Rede. E ele tem diversos temas e conta um pouco da história do criador da CNV. E vocês podem ver que
alguns desses assuntos estão relacionados à comunicação não violenta no ambiente educacional. Convido vocês a dar uma olhada, convido vocês também a perceber como, eu fiz uma tradução, né? Então, como o Marshall Rosenberg, ele usa essas regrinhas dele, né? E como ele procura evitar certas palavras como certo e errado, e como ele procura criar uma consciência para a gente evitar rotular, evitar certo e errado, e fazer algumas coisas assim, que aqui nesse curso eu tentei explicar a motivação, explicar as regras e dar alternativas, né? Para além de seguir as regrinhas, né? O curso do Marshall ele vai trazer muito a base e vai trazer muitas histórias também para vocês entenderem com exemplos didáticos e alguns exemplos de empatia que são bem tocantes. Então, indico para vocês como uma parte da literatura básica de CNV. Já falei que eu vou deixar 2 livros sobre processos circulares indicados. Um deles é da Kay Pranis, que fala sobre processos circulares e dá toda a bagagem assim teórica e como é que a gente realiza um círculo. E o outro, eu inclusive tive a oportunidade de conhecer por indicação da minha amiga Lilian, quando eu estava oferecendo esse CNV em rodas aqui, primeiro ciclo dessa formação, e ela me passou um livro que é excelente e que aborda justamente os círculos no ambiente educacional. Então, tem muitas sugestões de como abordar conflitos, fortalecer a comunidade por meio de rodas de diálogo. Não querendo, né, dizer que esse é o único caminho, mas também valorizando o trabalho que a gente faz, eu sugeriria que vocês tivessem a oportunidade de fazer o CNV em rodas com a gente, caso queiram trabalhar com círculos, e que se vocês pegarem depois o livro sobre processos circulares, ou o livro da Kay Pranis, ou esse livro dos círculos em movimento, ambos vão ser mais fáceis de ser compreendidos e vocês já vão ter alguma experiência de como é que podem conduzir um desses círculos, né? Além de ter nossa rede de facilitadores que está se reunindo e tentando se dar apoio para que esse trabalho de transformação aí de cultura de paz seja desenvolvido em mais lugares. Então, indico aí o CNV em rodas para ser uma forma de fortalecer ainda mais o conhecimento sobre os processos circulares. Comentei com vocês que vou deixar um vídeo que aprofunda vários níveis sobre como dizer não usando a CNV. Vou deixar ele disponível para vocês. E vou deixar um questionário de direcionamento empático. É um material que eu desenvolvi e que ele ajuda a pessoa a fazer a autoempatia caso ela não tenha ainda muito treinamento. Então ele faz algumas perguntas, a pessoa vai respondendo sim, vai respondendo não, e ele vai convidando a pessoa a fazer certos exercícios. Então é uma boa forma aí para vocês conhecerem mais sobre o processo da autoempatia e da empatia com o outro também. Bom, esse aqui está quase chegando no final dessa apresentação. Para terminar ela, eu vou falar um pouco sobre as metodologias de ensino que têm alguma relação com a CNV. Eu não vou listar todas, mas eu vou listar algumas que eu conheço e que eu tive a oportunidade de acompanhar, que eu tenho algum contato, né? Então, uma das pessoas para mim que é referência sobre educação humanizada, embora não necessariamente seja uma pessoa que está aplicando a CNV em todo o seu trabalho, mas com certeza é muito afim e simétrico, né? Então, eu tenho algumas questões que eu poderia, que eu diria assim, que não está alinhada à CNV, porém é um trabalho que promove a humanização, promove autonomia, promove saúde mental, e é o trabalho do José Pacheco. Inclusive, vou falar um pouco sobre uma das abordagens que ele traz, que é muito rica, que é a parte de dispositivos pedagógicos, e eu quero mostrar para vocês como isso está bastante alinhado à CNV. Então, eu vou entrar aqui e fazer um zoom aqui um pouco no José Pacheco. José Pacheco foi o criador, o idealizador da Escola da Ponte, também está por trás do projeto Âncora, e agora está com um projeto virtual de aprendizagem homeschooling, né? Tem também um outro projeto sobre o ecohabitar, enfim, procurem aí nas redes sociais. O José Pacheco, inclusive, esteve com a gente no evento de saúde mental, já esteve com a gente em outros trabalhos de CNV, de CNV em Rede Educação, que a gente já promoveu pelo CNV em Rede.
e é um prazer aí poder indicar o conteúdo dele e ele como uma referência em educação humanizada. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um material do livro sobre a Escola da Ponte, que é um dos projetos aí do Pacheco. Vou deixar um vídeo que é muito bonito, contando um pouco assim de uma das histórias, né, uma das experiências do José Pacheco e como é que ele ofereceu apoio a alguns jovens que haviam sido expulsos de diversas escolas, estavam até algemados quando foram encontrar o Pacheco pela primeira vez, e como é que foi esse encontro e como é que foi esse desenvolvimento e como esses estudantes, né, que no início eram tratados como marginais, como eles realmente viveram, né, um processo de humanização por meio da valorização, por meio da confiança que eles receberam, né, e por meio de um espaço que deram para ele de autonomia. É muito bonito, vou deixar esse vídeo aqui que é um pequeno relato que o meu amigo Daniel faz em uma das atividades passadas que nós tivemos aí do CNV em Rede sobre educação. Vou deixar para vocês aqui e vou falar um pouco sobre uma das atividades do José Pacheco que eu acho que é das mais preciosas e que a gente pode levar para os nossos ambientes educacionais, independentemente da gente querer aplicar todas as práticas que ele aplica, né? Porque o Pacheco ele propõe até mesmo que a gente consiga transcender o espaço escolar e entender que a comunidade inteira é um ambiente de aprendizado. Ele criou, né, ele trabalha com essa filosofia de comunidades de aprendizagem, né, filosofia prática, né, para a gente poder promover a educação na comunidade de forma integrada, né. Mas pegando aqui um material da Escola da Ponte, que foi um dos primeiros projetos aí que ele teve a oportunidade de empreender e liderar, eu quero dar alguns exemplos de dispositivos pedagógicos, né, que é como se fossem recursos que ele desenvolveu para conseguir atender certas necessidades que o modelo padrão, né, educacional ele não atende, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Esse aqui é o documento que eu vou deixar para vocês baixarem. Ele tem um total de 74 dispositivos. Estou percebendo que... legal. Então, cada um desses itens aqui, eu quero lembrar antes, eu vou ler um pouco para vocês, quero lembrar que a forma como o Pacheco vai abordar, né, não necessariamente ela está alinhada às regrinhas da CNV, mas com certeza a intenção e a motivação por trás é de contribuir para o crescimento humano, para o desenvolvimento, né, da saúde emocional e do desenvolvimento pleno do estudante, né. Vou falar isso porque tem algumas questões aqui que eu vou apontar que a gente poderia adaptar para um vocabulário mais alinhado à CNV, que cultiva já aquela consciência de humanidade, de pertencimento, de cuidado. Bom, então aqui, por exemplo, tem 74 ferramentas, né, que ele chamou de dispositivos pedagógicos, que promovem a educação e que são usadas como recursos para complementar aquele ambiente educacional que eles criam, né? Cada uma delas está descrita aqui e depois, abaixo, como parte final desse documento, a gente tem aqui a função que caracteriza um pouco as necessidades que são atendidas, por exemplo, por esses recursos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, vou ler um pouquinho com vocês, só para vocês terem uma ideia e para se sentirem motivados também a ler esse documento, né? Então, aqui ele faz uma explicação do que é dispositivo pedagógico, e aí ele fala que é uma rotina, uma estratégia, um material ou recurso que contribua para a produção, reprodução e transformação da cultura numa determinada comunidade educativa. E aqui ele traz a listagem de dispositivos com a explicação. É uma explicação bem resumida. Por exemplo, acho bem, acho mal. É um dispositivo através do qual o aluno pode expressar a sua opinião sobre o que está bem e mal dentro da escola. A comissão de ajuda analisa e leva à consideração da Assembleia que o considera pertinente. Então aqui, na verdade, foram trazidos aqui um dispositivo e já conectou com outros, né? Primeiro, um espaço para que os estudantes opinem, né? Acho bem, acho mal, né? E isso, qual é a necessidade que isso atende? Eu botei aqui um post-it
que é a de interdependência, a de horizontalidade, a de permitir a participação e a contribuição dos estudantes, né? Saber que é um projeto começa a quebrar a visão de que a autoridade é que diz o que é certo, né? A autoridade escuta e aprende a forma mais sustentável de promover a inclusão. Esse é o modelo de autoridade que a gente quer ver e é o modelo de autoridade que o Pacheco está tentando promover aqui, né? Então, ele falou aqui também que as sugestões são levadas para a Assembleia. A Assembleia é um outro dispositivo. Percebam que dispositivo, né, não é necessariamente um dispositivo eletrônico, não é um equipamento, não. É como se fosse um recurso, uma estratégia, como ele colocou aqui, né? Então, uma atividade, nesse caso aqui, um ambiente que é montado, né? Um dispositivo para o exercício da democracia. É constituída por todos os alunos, professores e funcionários da escola. Os alunos elegem a mesa da Assembleia, que irá organizar e coordenar a Assembleia ao longo do ano. É composto por convocatória, mesa de Assembleia, comissão de ajuda e atas. Então, veja, o termo comissão de ajuda é um termo que está dentro da Assembleia e que vai justamente analisar esse outro dispositivo que são as opiniões dos estudantes, e aí eles vão trazer isso para que as pessoas conversem com todos, né, e cheguem a reflexões e avaliem se é pertinente ou não fazer algumas adaptações naquele modelo. Regras precisam ser seguidas pelo modelo aqui do Pacheco. A gente vai ver que regras precisam ser compreendidas, questionadas, atualizadas, flexíveis, né, e construída sempre pensando no cuidado de todos, não de uma forma unilateral, de alguém achando que sabe o que é bom para o outro e colocando isso como uma obrigação, né? Então tem mais outros dispositivos aqui, como a associação de pais, né? O interlocutor privilegiado da vontade de todos os pais. É um interlocutor privilegiado da vontade de todos os pais. Desculpem aqui a leitura não muito, não muito clara. O seu presidente tem por inerência assento no conselho de direção e participa das reuniões de conselho de projeto. Então, conselho de projeto provavelmente é a parte aí dessa estrutura que eles oferecem. O trabalho do Pacheco é baseado em pedagogia de projeto, que basicamente, em vez de... Isso vai ser um pouco explicado no videozinho que eu vou deixar aí do Daniel, mas é basicamente a ideia de fazer aquele exercício que o Marshall Rosenberg faz de eu gostaria de saber o que você gostaria de saber, né? Eu quero saber o que te encanta, o que você tem vontade de realizar. E aí, a partir do que você tem vontade de realizar, eu vou descobrir como a gente pode criar um plano para você realizar isso e como esse plano pode estar ou não conectado ao que nós esperamos poder colaborar para você aprender, né? Porque dessa forma eu valido que aquele ensino que eu quero oferecer, ele realmente é útil para aquela pessoa. Não porque eu considero ele importante, mas porque a pessoa vai perceber ele como degraus para ela chegar onde ela quer, né? Então esse é um pouco aí, explicando de forma bem breve como é que seria essa pedagogia de projeto. Tem todo um outro sistema de autogestão, de auto-organização. Indico para vocês o documentário sobre o Projeto Âncora, caso vocês não conheçam e queiram ver alguns exemplos disso, né? O Projeto Âncora, pelo que eu sei, ele não está mais ativo da forma como era anteriormente, mas vocês podem ver um pouco sobre essa metodologia. Projeto Âncora, Escola da Ponte, são assuntos que vocês podem pesquisar para conhecer um pouco mais a pedagogia do Pacheco. E os meus comentários que eu gostaria de fazer aqui sobre esse formulário do Pacheco é que, por exemplo, acho bem, acho mal. Essa aqui talvez a gente poderia, se a gente usasse um vocabulário de CNV, poderia ser atende minha necessidade, não atende minhas necessidades. Seria uma forma de não usar essa expressão bem e mal para não fortalecer na nossa comunidade aquela dicotomia de que há pessoas que são boas, há pessoas que são más, e as pessoas que são más merecem ser punidas. Então, uma forma talvez que poderíamos fazer para adaptar esse vocabulário e prevenir assim essa visão, né, dicotômica da realidade, poderia ser isso: atende minha necessidade, não atende minhas necessidades, né? Geram
e assim a gente não iria atribuir personificar as coisas de bem e mal, né? Mas talvez aí vai depender muito da experiência da pessoa com essa palavra. Às vezes ela tem uma experiência com essa palavra de bem e mal que não tem essa carga de tensão e de dor e de sofrimento quando algo é mal, né? Então vai depender muito de como as pessoas estão se relacionando com esses conceitos aqui. E como elas também aprenderam a oferecer feedback e receber feedback demonstrando respeito às pessoas, né? Sem desprezar o indivíduo. Eu posso questionar a forma como a pessoa está fazendo ou falando algo, mas eu não preciso questionar o valor da pessoa, eu não preciso depreciar a pessoa. Para mim, o ideal seria que a gente consiga fazer essa distinção bem clara, né? Errar não é humilhar-se, errar não é perder o valor como indivíduo, né? Então a gente precisa separar o valor que a gente dá, ou o quanto que a gente considera que as ações das pessoas nutrem ou não nossas necessidades, e o quanto que a gente reconhece que as pessoas são preciosas e o valor dela é inquestionável, né? Bom, se vocês quiserem dar uma olhadinha, indico. Então, aqui tem outros tipos, modelos de aula alternativo, aula direta, preciso de ajuda, a pessoa que diz o que ela quer aprender, né? Posso ajudar em... Isso aqui dá um espaço para que os estudantes também possam desenvolver a contribuição, que eles possam também se empoderar, né? Ter autonomia para colaborar com os demais. Bibliografias individuais e coletivas, né? Os colegas podem compartilhar os trabalhos deles e isso também enriquecer a base bibliográfica deles, biblioteca, algumas coisas que aparentemente são um pouco mais comuns, né? Caderno de recados. Então, cada item desses aqui, ele visa fortalecer algumas necessidades que asseguram que essa comunidade, que elas vão estar, digamos assim, sendo desenvolvidas nos aspectos mais complexos, né? De autonomia, de participação, de democracia. É um aspecto de crescer, não só como alguém que foi instruído e aprendeu algo porque precisou repetir uma coisa, mas é realmente alguém que aprende a empreender a sua vida, empreender o seu propósito de vida, e como isso é feito baseado, né, nesses princípios de cuidado, de democracia, de respeito, que levam em consideração uns aos outros, naturalmente o trabalho de cidadania também é feito junto com isso, né? Bom, fica aí minha sugestão para vocês conhecerem um pouco mais. Vou deixar disponível esse material, caso vocês queiram ler. Aqui abaixo a gente pode também ter uma noção da função, suporte de organização do trabalho escolar. Então aqui tem a ver com a necessidade de organização, planejamento, relação escola-comunidade. Tem uma necessidade aqui de integração, né? Tanto intragrupo como intergrupo, né? Inter-escola-comunidade, né? A gestão integrada e flexível do currículo. Então vocês podem dar uma olhada aqui sobre como essa variedade de ferramentas pode tornar um processo educacional muito mais flexível, dinâmico, participativo e mais vivo, né? Vou usar essa expressão assim para a gente entender que ele é cheio de necessidades que estão sendo alimentadas e cuidadas, realimentado. Então é um processo muito rico. Fica aí meu incentivo para que vocês estudem um pouco mais, caso queiram levar um projeto, uma proposta inovadora para os ambientes onde vocês trabalham. O Pacheco trabalha também com formação, promove formação para as pessoas aprenderem mais sobre essa metodologia deles. Então, caso vocês queiram estudar algumas metodologias que promovem, né, a cidadania, eu indico o trabalho do Pacheco, né? Não necessariamente eles vão ter um aprofundamento de CNV, mas quem sabe, né? Mas com certeza eles vão ter um modelo muito atualizado sobre paradigma educacional, né? Então eu indico muito. Uma outra pessoa que eu indico para vocês conhecerem e pesquisarem um pouquinho, entrar no site dela, é a Lucy Duró, é uma amiga nossa, ela é a pessoa que fez a palestra sobre saúde mental e medicalização dos jovens e a culpabilização dos jovens pelo seu sofrimento mental. A Lucy Duró, inclusive, na
no trabalho, na dissertação de mestrado dela, ela estudou o projeto âncora do Pacheco. Se vocês entrarem aqui no site dela, ela tem dica de muitos livros, muitos artigos, teses de doutorado e mestrado para vocês conhecerem um pouco conhecer mais, né, sobre pesquisas relacionadas à educação. Nesse item aqui, cooperação, vocês podem encontrar muitos artigos, é muito interessante. A Lucy é uma pessoa que está na nossa rede também. Se vocês olharem aqui as pessoas influentes aqui que participam do círculo social, ela me colocou aqui, uma pessoa que tem muito carinho e que participa dos nossos projetos. O CNV em Rede também está aqui como representante aí de projetos que fazem um mundo melhor. E com certeza a Lucy Duró e o projeto Revolucionário também está alinhado aí a essa nossa proposta de promover mais dignidade, respeito e cuidado com as pessoas, né? Atualizando a forma como a gente educa. Tanto a Lucy Duró e o Pacheco, a prioridade, digamos assim, o tema principal deles não é necessariamente a CNV, mas com certeza o trabalho deles agregam muito valor para essa educação humanizante. Por fim, quero falar também um pouquinho sobre um documentário que eu assisti há pouco tempo, que eu achei muito bacana, sobre Eurípides Barçanufo. Inclusive o Pacheco é uma das pessoas que está aqui fazendo uma palestra e falando sobre Eurípides Barçanufo ter sido aí uma das primeiras pessoas a viver e implementar uma comunidade de aprendizagem no Brasil. Comunidade de aprendizagem, que é esse termo que o Pacheco usa, né, para o modelo que ele considera mais sustentável aí de educação integrada com a comunidade. Então, aqui tem uma ideia assim, muito mais de trazer uma conexão com a natureza também, olhar a natureza e aprender com a natureza. São vários assuntos aqui, aprender com música também. É uma coisa interessante para a gente ver outras metodologias e eu, digamos assim, tenho carinho por essa metodologia aqui do Eurípides Barçanufo. E tem tantas outras metodologias que são importantes e que eu não tive a oportunidade de aprofundar muito o meu conhecimento e por isso eu não vou entrar em detalhes, mas que eu posso dizer que trazem aspectos, né, da CNV. Paulo Freire tem uma preocupação com a promoção da cidadania e também procura promover bastante a questão da equidade, né? Vale a pena a gente tentar extrair os aspectos que mais enriquecem, que mais fomentam a nossa sociedade, que mais fortalecem a nossa sociedade das abordagens dele. Tem outras metodologias como a comportamentista, construtivista, democrática, ou freinetiana, Pestalozzi, que também é uma referência bem importante para a gente nesse legado de educação baseada em carinho, né? Baseada em amor, que o paradoxo é esse, né? Se a nossa necessidade é educação, a nossa estratégia precisa ser a valorização das pessoas, precisa ser pelo amor, né? E o Pestalozzi é uma referência nesse trabalho. Tem uma pedagogia Waldorf e Montessori também que estão aí tentando promover a autonomia das pessoas, e esse é um trabalho que a gente valoriza muito, porque conexão humana e autonomia são os dois pilares da CNV, né? Como vai conexão humana? Autonomia, por favor, né? Isso tem tudo a ver com CNV, reconhecimento de que eu tenho escolha, né? Então, pessoal, essa parte aqui ela foi uma visão geral. Eu convido vocês a enriquecerem essa pesquisa, essa parte final aqui de metodologias. Se vocês tiverem experiência, se vocês tiverem outras metodologias e queiram comentar um pouco delas, se vocês forem, né, estudiosos desse assunto, vai ser muito bom aprender com vocês. Então eu convido vocês a escrever aí nos comentários. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo para vocês poderem aprofundar. E a gente fica por aqui. Até mais.